chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, novamente, porque eu quero falar sobre essa questão, Manhota, dessas tarifas de 25%. Porque o Brasil tem relações comerciais com o Irã, não é um grandíssimo parceiro, mas tem ali da nossa parte, a gente vende milho, soja, né? E a gente compra ureia, se eu não me engano, do Irã. Enfim, tem uma certa estratégia ali. A gente pode ser afetado por essa tarifa? Débora, pode e já tem se preocupado, né, em relação a isso. O presidente Trump falava agora, né, nesse trecho que a gente assistiu, sobre como ele tem canalizado esses recursos que derivam das sobretaxas internacionais para fins de reindustrialização doméstica. E particularmente nesse caso, falando em Detroit para a indústria automotiva, ele vai ali aquecendo uma certa base eleitoral que sofreu muito com a desindustrialização nos últimos anos e que inclusive anda meio descontente com ele, que tem tido dificuldade de fazer as entregas no campo da economia, né? Então, a tarifa agora, no caso relacionada ao Irã, é o que a gente chamaria de tarifas secundárias. É como se ele punisse quem eventualmente faz negócios com um país sancionado, que é o Irã, no caso do Brasil e qualquer outro, né, 25%. O Brasil, ele tende a sofrer com essa imposição de uma maneira direta no campo econômico comercial, em primeiro lugar, mas mais do que isso, e talvez até mais importante, Débora, em um segundo momento, no campo político-diplomático. Porque, veja, no campo econômico comercial, você tem razão, o Brasil hoje tem alguns produtos que são majoritariamente exportados para o Irã e que tem uma certa exposição a esse mercado, portanto, vão sofrer eventuais perdas, né, se aderir a essa continuada relação. A gente está falando de milho, soja, em alguma medida também o açúcar, farelo, tem alguns setores mais afetados, mas quando a gente compara, né, o tamanho do mercado iraniano versus o que representaria de crise com os Estados Unidos, só em exportações, veja que os Estados Unidos, eu estava fazendo uma conta rápida aqui, tem algo em torno de 13 vezes mais volume de exportações em relação, né, do que o Brasil manda para lá do que o Irã. Então, na hora de comprar essa briga, quem a gente vai desagradar economicamente, talvez o Brasil tenha que fazer a escolha de prejudicar alguns setores mais pontuais em detrimento de expor novamente a economia brasileira à mazela das tarifas que a gente conhece muito bem desde o ano passado. Agora, do ponto de vista do campo político-diplomático, me parece que aí é onde o terreno mais pantanoso de fato se coloca. Porque lembra, Débora, que o Brasil tem pisado em ovos quando o assunto é Venezuela, quando o assunto é Irã. Por quê? Porque o Brasil tem interesse em manter o canal aberto com os Estados Unidos, um canal que foi difícil de construir e que ainda é sensível, sobretudo em ano de eleições por aqui, em que nós temos, né, toda uma vulnerabilidade em jogo, ao mesmo tempo em que, no caso do Irã, o Brasil é parte do BRICS Plus. O BRICS Plus, que além dos países originalmente membros, incorporou, né, novos players nos últimos anos, entre os quais o Irã é um deles. Então, o Brasil tem que se manter, de uma certa maneira, como uma espécie de agente duplo nessa situação. É quase um equilibrista. Tem que condenar os excessos do Irã e, portanto, fazer as vezes do Ocidente e, claro, dos Estados Unidos nesse sentido, né? Então não pode comprar briga com os americanos, mas, ao mesmo tempo, não pode ser muito enfático na condenação do regime, porque o regime, em tese, faz parte de um bloco geopolítico aliado. Então, uma situação muito sensível e que vai sendo calculada com muito zelo pelo governo brasileiro. Se a gente olhar para a nota que o governo brasileiro emitiu hoje, primeiro, ela foi super tardia, ela demorou a ser produzida, né? Quer dizer, o Brasil estava esperando ter mais clareza para se manifestar, e quando se manifestou, entregou nesse jogo de agente duplo um pouco para cada lado. Falou que repreende o que a violência, né, com que os protestos estão sendo tratados. Então, nas entrelinhas, nesse sentido, está criticando o governo iraniano, dizendo que não compactua dessa abordagem, mas sem atacar diretamente o governo iraniano, ao mesmo tempo em que disse, olha, esperamos que as questões internas soberanas de um país sejam resolvidas pela sua própria sociedade e população, sem interferência externa, deixando, então, também um recado para os americanos, sem atacar diretamente a postura dos Estados Unidos. Então,
é isso, a gente calcula, né, essas tarifas do ponto de vista mais de curto prazo como sendo eventuais perdas para o nosso comércio exterior, mas eu diria que o dano de longo prazo que precisa estar no radar é como o Brasil vai ser interpretado por esses dois lados, uma vez que, inevitavelmente, em situações como essa, chega uma hora em que a tensão vem à tona de uma maneira mais abrupta e a gente é chamado a ter que assumir uma posição mais clara. Nesse momento, o Brasil vai ter que fazer uma escolha bem difícil, Débora. Exatamente. E aí é o momento em que o Brasil está de defender soberania, né? De defender, enfim, a não interferência de fora, tanto em relação ao Brasil, a interferência que os Estados Unidos tentaram fazer no processo político e judicial aqui do Brasil, como também na Venezuela, né? Então, toda essa situação, como é que o Brasil fala outra coisa que não seja também a defesa da soberania em relação ao Irã? E aí você trouxe bem, né? Porque, olha, mas condena a violência, tá ali no limiar, mas talvez uma hora vai ter que descer desse muro mesmo. Obrigada, Fernanda Manhota. Bom trabalho para você.